Fala aí, rapaziada. O Vasco acabou de empatar em 1-1 contra o Goiás, fora de casa. Estávamos segurando o jogo até ali os 45 minutos do segundo tempo. Mas é aquilo, o Vasco mais uma vez falha. Individualmente, mais uma vez o Vasco falha. Dessa vez foi com um zagueiro pífio, um zagueiro horrível, chamado Zé Vitor. Um zagueiro que já vacilou com a camisa do Vasco esse ano, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, em São Januário, não sei se vocês se lembram, onde ele fez um pênalti bizarro em cima do atacante do Atlético Paranaense, que eu esqueci o nome agora do moleque, o Roque, né? Vitor Roque. E mais uma vez o Vasco perde por causa de falhas individuais, cara. E não é só isso. A gente passa também num momento onde o Vasco estava ganhando por 1-0 e a gente teve várias oportunidades de contra-ataque. Onde o Praxedes não sabia o que fazer, onde o Gabriel Peck não sabia o que fazer, onde o Verratti não sabia o que fazer. Então, galera, torcedor, cara, você que tá irritado em casa me assistindo nesse momento, cara, eu falo pra você uma coisa. Não estrague seu domingo por causa de Vasco, não, cara. Não estrague sua segunda-feira por causa de Vasco, porque não vale a pena, cara. O Vasco faz a gente de palhaço. Onde era pra alguns jogadores, como Zé Vitor, nem pisar mais em São Januário, cara. Nem pisar mais no nosso CT. Mas não, eles permanecem no nosso time. E no momento onde a corda tá esticada, a gente tem raras opções no banco, ou não tem praticamente opções no banco. A gente lembra que o Vasco gastou uma fortuna com o Luca Orediano, pro jogador nem entrar dentro de campo. A gente gastou uma fortuna com o Puma, pra ele nem entrar dentro de campo, cara. Mas eu gostaria de destacar, cara, que a gente tem um técnico excelente, e hoje ele fez um trabalho divino. Mas é aquilo, cara, o treinador ele não entra dentro de campo. Ele dá instrução, muitas das vezes muito boa, só que infelizmente, cara, tecnicamente os jogadores não conseguem entregar. E foi basicamente isso que aconteceu, cara. O trabalho que o Ramon Dias hoje foi divino, cara, foi divino. E eu repito mais uma vez, cara, eu vou tentar falar com tranquilidade o que eu achei sobre esse jogo, porque eu já tinha anotado aqui, cara, eu já tinha o roteiro da vitória. Eu já tava organizando tudo pra gravar aqui e do nada eu vi que a televisão ficaria na frente, eu vi que saiu o gol do Goiás, cara. Eu não vou deixar de falar sobre essas coisas, mas gostaria de destacar, mais uma vez isso, que infelizmente, a gente tem esse tipo de jogadores no nosso elenco. A gente tem Zé Vitor, a gente tem Gabriel Peck, a gente tem Praxedes, a gente tem hoje o Verratti que foi expulso de uma maneira pífia, bizonha, o que ele tinha na cabeça, de dar aquele tapa, aquela cotovelada na cara do jogador do Goiás, sabe? Mas é aquilo que eu falo sempre, cara. A gente tem jogadores no elenco que eu desejo tudo de bom pra esses caras, cara. Eu desejo tudo de bom pra esses caras. Eu tinha falado um tempo atrás sobre o Lucas Piton. O Lucas Piton ele merece tudo de bom na vida dele. O cara jogando rodeado de bagres. E o cara é o líder de cruzamentos certos no Campeonato Brasileiro. Lucas Piton, você merece de tudo de bom na sua vida. O Léo Jardim hoje, cara, ele fez milagres absurdos. Foram dois seguidos, ali aos 33 e ali aos 36, cara. Léo Jardim, você merece tudo de bom pra sua vida, cara. Eu espero que na próxima temporada você vá pra um time decente, cara. Você é um cara campeão. Você é um cara de levantar caneco. Você não merece estar jogando nessa porra desses jogadores, do lado dessas porra desses jogadores não, cara. Sabe? Ramon Dias, Léo Jardim, Lucas Piton, vocês merecem tudo de bom na sua vida. Agora, pragas como Zé Vitor, pragas como Gabriel Peck, pragas como Praxedes, praga como Robson Bambu, pragas como Léo Pelé, pragas como caralho Alex Teixeira, pragas como caralho A4, vocês merecem tudo de ruim profissionalmente, cara. Porque vocês são jogadores horríveis. Horríveis, onde vocês fazem milhares de vascaínos sofrer. Que mais uma vez, cara, mais um domingo, mais uma segunda-feira, muitos torcedores vão acordar, ó, de saco cheio, vão acordar decepcionados. Mas eu não vou fazer isso. Não vou. Então, rapaziada, eu não vou deixar de falar sobre as coisas positivas, começando pelo nosso técnico. Pelo nosso técnico. Hoje eu acordei, cara, eu almocei, eu cochilei, eu acordei ali faltando uns 10 minutos pro jogo, cara. Aí eu fui olhar a escalação, eu me assustei, cara. Falei, que isso, cara? Que time é esse? A gente entrou com um time todo estranho, mas eu raciocinei e eu acho que eu consegui entender o que o Ramon Dias pensou sobre isso. A mente de um cara que é vitorioso. O Ramon Dias é um técnico muito bom, cara. Muito bom. E não merece treinar essas pragas desses jogadores que a gente tem, não. O Ramon Dias merece treinar um elenco competente. De jogadores competentes, cara. Então, a gente entrou hoje com Léo Jardim, Robson Bambu, Maicon Medel, Léo Pelé. Olha isso, cara. Jair, Zé Gabriel, Alex Teixeira, Serginho, Piton e Verratti. Hoje, o Ramon Dias, ele decidiu abrir uma peixaria. Porque, cara, o que mais a gente tinha era bagre dentro de campo.
Mas qual foi o raciocínio do Ramon Dias? Cara, eu acho que ele mandou muito bem. Vamos lá. Nos últimos jogos, a gente entra, entre aspas, com o time titular, com os menos piores. Só que a gente tem um seguinte fator, um seguinte efeito, um fenômeno que acontece, que ali no segundo tempo os jogadores cansam. E a gente, obviamente, precisa substituir. E quando entram os substitutos, cara, o Vasco cai de uma tal maneira, porque os nossos jogadores titulares já são ruins. Quando entram os reservas, piora ainda mais. Pior ainda mais. O que ele fez hoje? Ele decidiu entrar com os piores para no segundo tempo entrar com os menos piores, sabe? Então ali o Vasco tava defendendo os trancos e barranco. Mas o Goiás não conseguia jogar. A gente fechou ali a área. A gente tava jogando defensivamente no 5-3-2, cara. A gente tava na linha defensiva. Léo Jardim, Bambu, Michael, Medel, Léo e Piton. Ali na frente da área, filho. O Goiás não achava espaço. Não achava. Ali na frente da primeira linha, a gente tinha Jair, Zé Gabriel e Serginho. E na frente, Alex Teixeira e Verrete. Inclusive, era pra gente defender no 5-4-1. Só que como o Alex Teixeira não aguenta voltar, ele joga como centroavante. Sendo que ele não tem perfil de centroavante, cara. É algo bizarro. É algo bizarro. Mas isso, cara, foi uma puta sacada do Ramon Dias. O que ele deve estar pensando? Cara, vou segurar o Goiás no primeiro tempo, o Goiás vai cansar, no segundo tempo a gente entra, ó, firme. E foi exatamente o que aconteceu, cara. Foi exatamente o que aconteceu. O Vasco teve 2 oportunidades claras de contra-ataque, mas não conseguiu garfar. Porque o que eu sempre falo, o Vasco, cara, é um gatinho, é um leão sem dente, cara. É um leão sem dente que não consegue morder nem um brinquedo, nem uma borracha, cara. Sabe? Então a sacada do Ramon Dias foi genial. E ali atacando, a gente ficava no 3-5-2. Ficava com, obviamente, o Léo Jardim, o Michael, o Medel, o Jair. E ali na linha de meio campo, com o Bambu, Zé Gabriel, Serginho, Piton, o Léo, e na frente Alex Teixeira e Verrete. Um time horrível. Inclusive, o primeiro tempo foi péssimo. Eu não vou falar sobre o primeiro tempo, não. O primeiro tempo foi horrível. Mas engessou o Goiás. E o que acontece? O famoso efeito que acontece em São Januário também. A torcida do Goiás começou a ficar estressada. Os jogadores do Goiás começaram a cansar. E, cara, eu falei até com a minha esposa aqui. No segundo tempo, a gente vai matar esse jogo, cara. E tava tudo seguindo pra isso. Por quê? No banco de reservas, a gente tinha Payet, Gabriel Peck, Praxedes e Paulo Henrique. Ou seja, pela primeira vez nos últimos 5 jogos, o Ramon Dias tinha opção no banco. Por quê? Porque ele fez essa sacada dele. Ele entrou primeiro com os bagres, com os peixes ruins, fechou tudo ali pra tentar entrar com os bagres mais bonitinhos no segundo tempo, né? E foi exatamente o que aconteceu. Agora eu vou falar do segundo tempo, que a gente tem mais destaques, né? Logo ali no comecinho saiu o Léo Pelé e o Serginho. Meu Deus, Serginho. E entrou o Gabriel Peck e o Praxedes. E o Vasco começou a jogar no 4-3-3. Ali na frente com o Peck, com o Alex Teixeira e com o Verrete. E eu até destaquei aqui, o Verrete, cara, ele já tinha perdido 2 gols. O Vasco começou a atacar, cara. O Verrete tinha perdido 2 gols. O Verrete que tá tomando decisões erradas atrás de decisões erradas. Já vamos começar a questionar ele, né? E aos 14 minutos saiu o gol de escanteio. O Alex Teixeira bateu, não bate e rebate. O Verrete, ele conseguiu fazer o gol, cara. A partir desse momento, logo depois saiu o Alex Teixeira já e entrou o Payet e Barros. Ali o Barros entrou pra dar uma consistência no meio campo, né? Cara, a partir daí, o Vasco estava com o jogo na mão. Cara, se o Vasco fosse um gatinho com dentinho pequenininho, a gente tinha ganhado. Por que eu destaco? A gente estava tendo contra-ataque atrás de contra-ataque, cara. E somente contra-ataques absurdos. Mas a gente tem um jogador tão fraco, chamado Praxedes, onde no momento final, cara, parecia que ele não tinha cabeça. Um jogador que não tem cérebro, um jogador que não consegue pensar, um jogador que não consegue olhar pro lado. Vocês sabem, vocês já viram cavalo correndo, que só olha pra frente, que tem um tapume assim, cara? Era basicamente isso. Então o Praxedes, ele não conseguia encontrar os jogadores que estavam ali do lado, né? Infelizmente. E o Vasco perdeu 2 contra-ataques muito claros, onde era pra gente ter matado o jogo. E aquela frase padrão do futebol, frase padrão que até uma criança conhece, quem não faz o quê? Quem não faz o quê? Quem não faz leva. Infelizmente, né? E um destaque que eu faço, como eu já falei pra vocês, o Zé Vitor entrou. A partir desse momento eu fiquei desesperado. Eu juro pra vocês, eu fiquei desesperado porque eu falei, cara, vai sair gol pelo lado pelo lado do Zé Vitor, pelo lado do Zé Vitor. E, cara, não deu outra. Hoje eu cravei tudo que eu raciocinei, eu cravei sobre esse jogo. Tudo que eu raciocinei, eu cravei, eu acertei tudo, cara. É impressionante, é muito claro. O torcedor que acompanha de perto, ele sabe o que vai acontecer, cara. Ele sabe o que vai acontecer. O Matheus Babi, que não teve oportunidade em nenhum momento desse jogo, teve oportunidade porque era o Matheus Babi contra uma criança do Sub-12. Era o Matheus Babi contra uma criança do Sub-12. Ele subiu com tranquilidade, deu tapão aqui na cara do Zé Vitor e tum, gol. Sem chances pro Léo Jardim, infelizmente. No momento eu já tava arrumando aqui as coisas, eu já tava raciocinando, eu ia botar na thumb do vídeo, Ramon Dias é um técnico inteligente,
Léo Jardim é um goleiro fenomenal, mas infelizmente é isso que o Vasco entrega pra gente. Rapaziada, é o que eu posso falar pra vocês. E é aquilo, cara. Vocês vão estragar o domingo de vocês por causa de Vasco? Vocês vão estragar a segunda-feira de vocês por causa de Vasco? Eu espero que não, porque não vale a pena, galera. O Vasco faz a gente de palhaço. Agora cabe você ou não entrar no circo. Você quer entrar no circo, não quer? Aí a escolha é sua, porque não vale a pena. A gente se preocupa que no próximo jogo a gente não vai ter o Verratti. Verratti foi expulso de uma maneira pífia. É outro jogador que a gente já tem que começar a se tacar pedra, porque ele não podia ter sido expulso da maneira que ele foi. Ele sabendo que o elenco do Vasco não tem opções. A gente vai entrar com quem no próximo jogo? Com o Sebastião Ferreira? Então é caso até de ser punido. É caso até de tomar multa, cara. Então pro próximo jogo a gente não vai ter o Jair. Não sei se vai fazer tanta falta, porque o Paulinho Paula volta. E a gente não vai ter o nosso centroavante, Verratti. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje. Mais uma facada, né, cara? Perder no finalzinho é sempre uma facada. Eu que já tava com o roteiro bonitinho aqui pra falar do nosso grande técnico, Ramon Dias, que eu não vou tacar pedra. Mas, infelizmente, cara, o nosso time é recheado de bagres. E isso foi proposital. Porque a gente sabe o nome e sobrenome de quem montou esse time. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo e é isso. Tamo junto, galera. Forte abraço e valeu.